Olá, o CNJ, a Justiça da Justiça, oferece agora o programa que liga você ao judiciário em todo o país. É o nosso Link CNJ. E nesta semana temos uma entrevista especial com o juiz Benhur Visa, coordenador do Núcleo Jurídico da Mulher do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ele fala do combate à violência de gênero. É muito importante que a mulher, quando vai ser atendida, seja pela Polícia Militar, seja pela Polícia Civil, seja pelo juiz, promotor, advogado, ela receba um acolhimento com a compreensão do que ela está de fato vivendo. Além da entrevista, o programa vai mostrar: o CNJ abre processos administrativos contra 5 desembargadores. A Jornada Maria da Penha faz recomendações para acelerar a investigação, a tramitação do processo e o julgamento de feminicídios. O Tribunal Superior Eleitoral fecha acordo com partidos políticos para combater as fake news. E ainda outras notícias de tribunais pelo país. A 12ª Jornada Maria da Penha reuniu em Brasília quase 200 integrantes de tribunais, do Ministério Público e das polícias civil e militar de todo o país. O encontro discutiu formas de acelerar as investigações, a tramitação de processos e o julgamento dos casos de feminicídio. Um dia de troca de experiências para enfrentar a violência doméstica contra a mulher, especialmente o feminicídio, crime em que a vítima é assassinada simplesmente por ser mulher. Do Piauí vêm as práticas para monitorar e investigar as ocorrências. Uma das iniciativas do Piauí está aqui no celular. É um aplicativo, o Salve Maria, que pode ser usado por qualquer cidadão do estado. O aplicativo tem um botão do pânico, que aciona a polícia militar. Já o botão de denúncia coloca o cidadão em contato com a polícia civil. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso mostrou um vídeo para explicar como é feito o monitoramento dos processos nos casos de feminicídio. Na sala de julgamentos, representantes da justiça do país inteiro, defensores públicos, delegados da Polícia Civil, juízes, desembargadores, peritos criminais e policiais militares. A gente sai daqui fortalecido, renovado, diante da riqueza que essa jornada nos proporcionou. Desde a troca das boas práticas, as oficinas que nós tivemos a oportunidade de trabalhar ontem, esse congraçamento com tantas mulheres e homens que verdadeiramente se engajam e lutam, né, no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Vou levar uma experiência principalmente profissional, pessoal, e para tentar abranger todas as ideias, todos os conhecimentos que eu adquiri, para que eu possa implantar no estado da Paraíba, adaptando às circunstâncias do estado. A justiça não se faz só de processos, se faz de boas práticas, de novas atitudes, de vontade de mudar essa realidade tão triste que é a realidade do feminicídio. Muda ainda mais o que nós temos para melhorar, que é o atendimento, o acolhimento, a humanização que traz esse conhecimento que nós tivemos hoje, não só para integrarmos nas academias da Polícia Civil, no dia a dia dos nossos atendimentos, mas também na conjuntura com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com os movimentos sociais. No fim da jornada foi divulgada uma carta com recomendações para as partes envolvidas na solução de casos de violência doméstica e principalmente de feminicídio. Eu conversei sobre isso com o juiz Benhur Visa, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Doutor Benhur, obrigado pela entrevista. E a primeira pergunta que eu lhe faço: qual é a principal conclusão da Jornada Maria da Penha? A investigação no caso de feminicídio, ela precisa de um cuidado especial, porque esses profissionais que fazem o trabalho, eles na verdade estão preparando o processo para o jurado examinar no plenário do Tribunal do Júri. Então, é necessário, assim, o maior cuidado na coleta de provas. Às vezes, um detalhe mínimo, às vezes, uma peruca caída, às vezes, uma peça íntima no cenário do crime, às vezes, um copo sujo de batom, às vezes, alguma coisa pequena, um exame mais completo, como foi trazido, por exemplo, na jornada, em que foi procedido o exame em um corpo e depois, quando se repetiu o exame, constatou-se que havia esperma na cavidade bucal da mulher. Isso traz uma diferença muito grande
no resultado e na hora do jurado examinar e decidir o júri. Então é muito importante, por exemplo, e a jornada ressalta isso na carta, uma formação em gênero. É importante que os profissionais tenham o conhecimento de gênero, tenham o conhecimento do machismo, né? da cultura machista que orienta as condutas na nossa sociedade. E como deve ser a preparação desses atores no processo? Policiais, promotores, juízes, é uma preparação conjunta? Como é que seria? Sim, a Lei Maria da Penha, ela traz no seu artigo 8º algum direcionamento a esse sentido. Então ela estabelece, por exemplo, a possibilidade de convênios, termos de cooperação técnica entre esses atores para que eles se capacitem. Então, nós temos, por exemplo, aqui no Distrito Federal, o Tribunal de Justiça tem uma parceria com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, Universidade de Brasília, Uniceub e outras instituições que integram aí esse guarda-chuva, esse convênio guarda-chuva. Nesse convênio, nós nos dispusemos a auxiliarmos uns e outros na formação. Então, nós teremos agora um projeto na Polícia Militar, que é de vanguarda, que é pioneiro, que eu desconheço outra experiência no Brasil, em que o curso de formação dos policiais militares, ele vai receber um destaque na disciplina gênero. Então, ele terá uma disciplina destacada, com carga horária própria, e o Tribunal de Justiça e outros parceiros estarão ministrando nesse curso. E é comum, por exemplo, num curso de formação de juízes, nós recebemos a Polícia Civil para trazer a experiência e o papel que ela desenvolve, a Polícia Militar, o Ministério Público, a Defensoria. Então, nós temos trabalhado entre nós com essa formação. É um modelo em que cada um ajuda o outro naquilo que tem de diferente, de especial e de conhecimento e de formação. O bom é que isso se repetisse Brasil afora. Esse trabalho na polícia é um trabalho pioneiro. Então, a ideia, em parceria com a Academia de Polícia, em parceria com o Comando Geral, é que nós tenhamos esse modelo desenhado, nós estamos nesse projeto piloto, e que em seguida há uma disposição do atual comandante da PM, o Coronel Nunes, em compartilhar esse modelo com as outras polícias militares. E interessante é que esses trabalhos, eles são realizados sem fins lucrativos, sem remuneração. Então, eu, juiz, dou uma aula de 2 horas, sem remuneração, é um trabalho voluntário. Mas quando eu preciso capacitar a minha equipe, vem o policial militar, faz o mesmo trabalho, porém sem remuneração também. Então, é um trabalho que ele não traz custo para o Estado, mas ele traz um grande avanço. É muito importante que a mulher, quando vai ser atendida, seja pela Polícia Militar, seja pela Polícia Civil, seja pelo juiz, promotor, advogado, ela receba um acolhimento com a compreensão do que ela está de fato vivendo. Quando você atende uma mulher, por exemplo, e ela diz assim: "Ah, doutor, eu quero arquivar o processo." Se nós formos para o olhar leigo, nós vamos ter os jargões, né? Ah, é mulher de malandro, gosta de apanhar, não quer resolver o problema, porque se quisesse saía. Mas quando a gente aprofunda no estudo, e a academia tem sido muito importante nisso, nós temos parcerias aí com a UNB, tivemos recentemente aqui na TV Justiça, numa entrevista com a professora Valesca, que traz uma ideia sobre gênero nessa formação, para nós compreendermos que, na verdade, o que essa mulher quer não é continuar na violência, ela quer continuar numa relação. Mas por quê? Porque a sociedade pressiona. Se a mulher é casada e se separa, ela é tratada de uma forma discriminatória. Se a mulher vai alcançando uma certa idade e não se casou, a cobrança é muito grande. E aí, não vai casar, vai ficar para titia. Se ela casa, ela é cobrada a ter filhos. E aí, não vai ter filho? Quando chega o meu netinho, o meu sobrinho? Então, toda essa pressão sobre a mulher, sobre esse comportamento que ela deva ter e sobre o posicionamento que ela deve ter perante a sociedade, essa pressão condiciona a mulher a se manter numa relação, porque ela aprende nas histórias infantis, casaram e viveram felizes para sempre. Todas as histórias infantis terminam assim, e viveram felizes para sempre casados. A mulher se sujeitando ao príncipe, o príncipe resgatando a mulher, o príncipe vai, mata o dragão e o que ele ganha? Ele ganha a filha do rei como presente. Então a mulher vai virando um troféu.
Ela foi virando um objeto de premiação do homem. E quando a mulher se insurge contra essa situação, porque está sofrendo uma violência, a sociedade é cruel com ela. E há também a questão da sobrevivência, não é? Uma sobrevivência social por conta dessa pressão, mas também uma sobrevivência, às vezes, de subsistência. Porque, Filhos. em sentido contrário, o que é que nós aprendemos? Que o homem que vale é o homem que é provedor. Então, ele tem dinheiro para pôr comida na mesa? Então ele pode casar. Se ele não tem, você quer casar como? Se você não tem nem como sustentar a casa. Como se isso aí fosse um papel exclusivo do homem, e a sociedade hoje nos mostra que não é mais assim. Nós temos aqui no DF, por exemplo, inúmeras mulheres, um grande percentual de mulheres que são arrimos de família. Então, a mulher, quando ela parte para essa situação que ela pensa assim, é ele que trabalha, é ele que sustenta a casa. Se eu não estiver sujeita nessa relação, como que eu vou tratar desses filhos? Às vezes ela desconhece que o juiz pode determinar uma medida protetiva de imediato, obrigando esse homem a pagar alimentos para ela e os filhos. Então, isso aqui inibe que ela saia desse jugo desse homem. O senhor atua há muitos anos nessa área. O senhor diria que houve avanços ou a gente ainda está no nível do século passado, quando a coisa era muito preocupante? Olha, eu considero que nós tivemos um grande avanço com a Lei Maria da Penha, embora esse avanço, para se constatar, ele precisa assim, de aprofundar um pouco no tema. A pessoa precisa compreender que quando aumenta o número de registros de ocorrência na polícia, nós temos a notícia de que aumentou a violência. Então, a polícia divulga, por exemplo, olha, ano passado nós tivemos 1000 casos, este ano nós tivemos 2000 casos. O primeiro pensamento que nos ocorre é, dobrou a violência contra a mulher. Quando, na verdade, se tem 1000 casos aqui no registro de ocorrência, pode ser que tenha 9.000 que não foram registrados. E aí, quando registra mais 1000 no ano seguinte, passa para 2000, ficaram 8 sem ser registrados. Nós temos uma cifra oculta que não é comunicada à polícia, até por conta da cultura machista. A mulher e o homem, quando entram num conflito, o que a sociedade pensa? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, nós temos aí vários casos de feminicídio, inclusive no DF, onde os vizinhos escutaram uma discussão. Não, o casal discutiu, o casal estava brigando, e aí depois aconteceu a violência fatal. Essa briga, ela poderia, se fosse uma briga na rua, um grupo brigando, alguém talvez ligasse para a polícia. Olha, está acontecendo aqui na quadra um confronto de jovens, eles estão se agredindo, alguém pode morrer, a polícia vem atender. Quando é no vizinho, a tendência que se tem é de abafar, é de não se intrometer, é de não socorrer, é de não chamar a polícia, porque nós não queremos envolver. E aí a sociedade tem um papel muito importante. É um papel em que a autoridade não vai ter acesso àquela informação se alguém não trouxer. Eu tive um caso, por exemplo, o ano passado no Núcleo Bandeirante, em que um advogado vizinho de um casal que se envolveu na violência, quando ele escutou o barulho das coisas quebrando, ele ligou para a polícia. E a polícia veio, levou aquele homem preso, levou aquela mulher para a delegacia, registraram a ocorrência. A partir daí, nós deferimos medidas protetivas. Esse homem passou por um grupo reflexivo de homens, essa mulher foi encaminhada para um atendimento psicossocial, os filhos foram encaminhados para um atendimento para crianças e adolescentes, ou seja, o Estado agiu nessa família e mexeu nessa estrutura de uma forma positiva. Por quê? Porque um advogado vizinho teve coragem de ligar para a polícia e a polícia foi e atendeu. Então, a sociedade precisa participar mais ativamente nesse controle. Quando nós temos a sociedade mais participativa, nós conseguimos produzir mudança. No próximo bloco, o Tribunal Superior Eleitoral fecha acordo com partidos políticos para combater as fake news. Até já. Olá, o Link CNJ está de volta. O Tribunal Superior Eleitoral fechou um acordo com os partidos políticos para combater as chamadas fake news. Essas notícias falsas são um problema para o processo eleitoral e também causam danos pessoais.
As fake news ficaram mais evidentes há 2 anos durante a disputa presidencial nos Estados Unidos. Foi uma explosão de notícias falsas. Elas chegaram a ser mais compartilhadas do que as verdadeiras, uma preocupação mundial. Aqui no Brasil, a mobilização é grande para evitar que boatos e mentiras se espalhem, principalmente em pleno ano de eleição. Um caso recente de divulgação de fake news no ambiente político foi o da Marielle, assassinada no início do ano no Rio de Janeiro. Logo após o crime, uma enxurrada de notícias falsas denegrindo a imagem da vereadora foram divulgadas e compartilhadas. A família de Marielle buscou a justiça para que os envolvidos sejam responsabilizados. Nós constatamos que houve calúnia contra a pessoa morta. Vários comentários que foram publicados e compartilhados nas redes sociais ofendiam a honra e a memória da vereadora Marielle Franco. E o Código Penal tem um tipo legal para prever a proteção da honra da pessoa que já faleceu, e o Código Civil também prevê a proteção do direito à personalidade da pessoa morta. De acordo com uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo, só em junho deste ano, 12 milhões de pessoas compartilharam fake news ligadas à política, e este número pode crescer com a proximidade das eleições em outubro e influenciar o eleitor. Há um crescimento exponencial dessa notícia que em 10 minutos ela pode atingir já uma centena de milhares de pessoas, e para aquelas pessoas que forem acreditar numa notícia evidentemente falsa, pode haver uma influência nas eleições. Para barrar as fake news e impedir informações falsas e minimizar o impacto delas nas eleições deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou vídeos para orientar e alertar a população para a notícia falsa. O TSE também firmou acordo com partidos políticos e tem discutido com o Ministério da Defesa, Agência Brasileira de Inteligência e Exército estratégias para receber denúncias e promover a retirada das fake news no período eleitoral. Nós sabemos que o cumprimento do direito não é algo historicamente espontâneo, pelo contrário. As pessoas descumprem o direito, daí a necessidade da intervenção da justiça. Daniel tem a função de monitorar informações falsas na internet e trabalha para alguns partidos políticos. Ele diz que os criadores dessas notícias têm uma estratégia para prender a atenção pelo título da notícia. Quanto mais alarmista, às vezes quanto mais mentirosa, por mais absurda que a notícia pareça, mais a pessoa se sente mais compelida a compartilhar. Mas, em meio a esse enfrentamento às fake news, é preciso ter cuidado, não ferir o direito constitucional da liberdade de expressão. A própria definição de fake news ela é muito vaga, né? Não existe um consenso sobre isso. Então a definição na Alemanha é de uma forma, se ela for muito abrangente, qualquer coisa pode acabar sendo enquadrada como fake news. Uma notícia incompleta, uma versão de um fato um pouco diferente. Então esse tipo de coisa, se for enquadrado como fake news, pode cercear o discurso e restringir a liberdade de expressão. Como ainda não há legislação específica para fake news, a saída é educar a população. A orientação básica é checar fontes, autores, datas da publicação. Uma espécie de trabalho investigativo mesmo, antes de compartilhar. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, determinou a uma faculdade do Piauí que mantenha intérpretes da língua de sinais, além de outros recursos, para atender alunos com deficiência auditiva. Gustavo é aluno do curso superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Ele chegou a frequentar aulas presenciais, mas depois optou pelo curso online. E há um motivo para esta escolha. O jovem é deficiente auditivo e não encontrou na faculdade todos os recursos necessários para ele. Presencial, para mim, não foi tão satisfatório para mim, porque tive dificuldade na hora de o professor explicar, porque ele não olhava para mim. Entendeu? Aí eu tenho uma certa dificuldade de poder ouvir e eu precisava ler labial, né? Nenhum intérprete nunca teve assim na sala de aula. Priscila, que é surda, se formou em administração em 2008. Fez até pós-graduação, mas ela teve a chance de contar com um intérprete da língua de sinais durante o curso. É preciso um intérprete, é preciso acessibilidade em todas as áreas, não só na educacional, mas também no trabalho. Porque nós surdos temos várias barreiras, então a gente tem que conseguir a nossa liberdade e correndo atrás dos direitos através da justiça. Todos os deficientes auditivos têm direito ao intérprete em Libras.
Recentemente, o TRF1 confirmou sentença da Seção Judiciária do Piauí, que aceitou o pedido formulado pelo Ministério Público Federal para que uma faculdade sediada em Teresina disponibilize sempre que preciso um intérprete da língua de sinais aos estudantes surdos, entre outros recursos necessários. A instituição de ensino chegou a alegar que a acessibilidade a alunos com deficiência vem sendo observada pela faculdade e há, inclusive, uma sala de apoio especializada e equipada com instrumentos imprescindíveis ao acesso dos estudantes ao conteúdo para cada disciplina. Mas a instituição questionou a exigência de contratar intérprete para cada aluno que solicitasse. Ao analisar o caso, a 5ª turma do TRF da Primeira Região entendeu que a faculdade tem que disponibilizar tanto o intérprete de Libras quanto os outros meios necessários à obtenção do conhecimento, respeitando a dignidade da pessoa humana e com base no princípio da igualdade material. A desculpa das entidades privadas com relação ao tema de que isso vai ficar caro, de que encarecerá as mensalidades, isso já está proibido pelo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015. Não pode aumentar o valor da mensalidade do colégio privado porque contratou um intérprete de Libras, e também a faculdade não pode deixar de ofertar esse intérprete de Libras. O que não pode fazer é segregar, o que não pode fazer é excluir a pessoa com deficiência auditiva de ter acesso especificamente a um direito que é seu, que é garantido pela Constituição Federal Brasileira e está dentro do Estatuto, que é ter acesso às suas aulas. Está na hora do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: quais são os critérios para a escolha dos mesários? A nomeação dos mesários é de competência exclusiva do juiz responsável pela sessão eleitoral e ele pode usar o critério que julgar mais conveniente. B. O juiz deve escolher eleitores de idade mais avançada, com experiência, preferencialmente aposentados que tenham disponibilidade de horário. C. Os mesários devem ser preferencialmente eleitores da própria sessão, com nível de escolaridade superior, professores e serventuários da Justiça. A resposta certa você vai ver a seguir. E você vai ver também as notícias do CNJ e de tribunais pelos estados, já já. O Link CNJ está de volta com a resposta do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: quais são os critérios para a escolha dos mesários em uma eleição? A resposta certa é a da letra C. Os mesários devem ser preferencialmente eleitores da própria sessão, com nível de escolaridade superior, professores e serventuários da Justiça. Não podem ser mesários, por exemplo, os candidatos e parentes dos candidatos, autoridades e agentes policiais, além dos menores de 18 anos. Agora vamos ver notícias do CNJ. O Conselho Nacional de Justiça fez sessão plenária na terça-feira, 14 de agosto, e decidiu censurar o juiz Marcelo Testa Baldock, do Tribunal de Justiça do Maranhão. Há 4 anos, o juiz se desentendeu com funcionários da TAM em um aeroporto e determinou a prisão de todos. Os conselheiros consideraram que Marcelo Baldock agiu com excesso e manifestou comportamento incompatível com o cargo que ocupa. O juiz punido com censura não pode figurar em lista de promoção por merecimento pelo prazo de 1 ano. Na mesma sessão, o CNJ decidiu abrir processos administrativos contra 5 desembargadores de tribunais do Maranhão, do Ceará e do Rio de Janeiro. Vamos ao Giro pelo Brasil, as informações que chegam de todas as regiões do país. Começamos por Alagoas. O Tribunal de Justiça do Estado faz uma campanha para conscientizar pais e mães para a importância da paternidade responsável. A história de Maria, infelizmente, é mais comum do que se imagina. Abandonada quando estava grávida de 3 meses da primeira filha. Na hora que eu mais precisei assim, ele veio, achei que ele ia registrar ela e viajou, foi embora. E daí não falou se vai vir registrar nem nada. Para sensibilizar pais e mães sobre a importância da paternidade responsável,
O Núcleo de Promoção da Filiação do Tribunal de Justiça de Alagoas esteve na maternidade Santa Mônica, na capital alagoana. O pai que participa e é participante no desenvolvimento emocional faz diferença na vida de um ser humano. A gente tem pesquisas científicas apontando que a ausência dele, o quanto traz de prejuízo. A ausência dos pais e do nome deles no registro das crianças é constante nessa maternidade. Não é só registrar e deixar para lá, mas que o pai ele possa estar presente na gestação e no pós-parto dessa mulher e na vida dessa criança. Rogério veio assistir à palestra para aprender um pouquinho mais sobre a responsabilidade que deve ter com o pequeno Breno, de apenas 2 dias. Eu dá o que eu posso fazer, que nem o outro, né? Que eu puder ajudar, negócio de escola, negócio de bola, sempre que eu puder ajudar com ele, vou ajudar. E esse vai ser a mesma coisa. Em 10 anos, o Núcleo de Promoção da Filiação já viabilizou mais de 7.600 reconhecimentos de paternidade no estado, para chegar a quem precisa da inclusão do nome do pai na certidão de nascimento. Futuros papais, pais, cheguem junto da vida dos seus filhos, participem, porque isso vai fazer a diferença na vida da sociedade. Na Paraíba, o trabalho de digitalização avança nos fóruns civil da capital e de Campina Grande. Em João Pessoa, 4.000 processos foram concluídos no primeiro mês. A expectativa é de que até dezembro a equipe digitalize mais 40.000 processos. No Fórum de Mangabeira, também na capital, a digitalização terminou em maio. Em Campina Grande, o acervo a ser digitalizado é de 24.000 processos. Mais de 1.000 já foram concluídos e o trabalho deve terminar em fevereiro do ano que vem. E o nosso quadro O que é a Justiça para você está de volta. Veja o que pensa o cidadão. Justiça para mim é todo mundo ter direitos iguais, ninguém ser discriminado na sociedade. Que as pessoas fossem honestas, quem errasse pagasse pelos erros, para mim isso que é justiça. Esta edição do Link CNJ termina aqui. Na semana que vem, voltaremos com outra edição inédita na quinta-feira, às 9h30 da noite. E o programa tem reprises na sexta-feira, às 5h30 da manhã, no sábado, ao 12h30 e na terça-feira, às 7h30 da manhã. Muito obrigado pela audiência e até o próximo. CNJ, a Justiça da Justiça.